Então, mais uma vez, boa noite a todos. Jesus nos abençoe nesta noite em que vamos falar um pouco sobre o seu evangelho de amor aqui nesta casa. O capítulo que nós trazemos hoje é o capítulo 26, o item 7 a 10, que fala: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, nada mais é do que a mediunidade. A mediunidade, dentro da doutrina espírita, é um capítulo especial. A doutrina espírita trabalha, fala, estuda e dinamiza a mediunidade com toda tranquilidade, transparência, seriedade, estudo e pesquisa científica como a mediunidade merece. E diante desse estudo e por esta seriedade que a gente trata a mediunidade, é o que a gente vai tentar falar um pouco aqui nessa meia hora sobre este assunto. Então, o que é mediunidade? A mediunidade, ela foi anunciada no Evangelho de Jesus. Jesus já deixou anunciado que chegaria um momento em que todos nós teríamos, de alguma maneira, um pouco mais, um pouco menos, algum tipo de mediunidade. Então, Emmanuel, lá no livro Consolador, ele esclarece, ele diz que a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, em curso atualmente na Terra. Então, o Consolador prometido já está entre nós, né? Nós acreditamos fielmente que é a doutrina espírita pela constante evidência, por estar evidenciada também no Evangelho, que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, porque veio para ficar conosco eternamente. Veio trazer de volta aquilo que nós já sabemos, veio trazer de volta, trazer à tona, fazer com que nós rememoremos aquelas passagens, aquele tempo em que estivemos com Jesus. Eu peço licença, eu não vou conseguir falar tudo, né, porque eu não vou me lembrar, mas um dos registros da mediunidade foi no dia de Pentecostes, que nós já ouvimos falar vastamente sobre o tema. Até então, Jesus convidou 3 dos seus discípulos para ir com ele até o Tabor, aonde ele se transfigurou, aonde ele se mostrou exatamente como ele era, Espírito Luz, né? E ali eles tiveram a presença de Elias, né? E aonde ele falou, e Moisés, aonde Jesus conversou com eles como conversou normalmente, conversavam normalmente, e os apóstolos também, Pedro, Tiago e João. A primeira revelação então foi feita para 3 dos seus discípulos. Depois, aí Jesus disse, tenham cuidado e guardem-se dos outros, não falem do que aconteceu, já antevendo todo o problema que a gente tem até hoje da discriminação, da interpretação errônea do acontecimento. Passado a crucificação, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia de visitantes de todos os lugares, de todas as regiões, falando várias línguas, e os apóstolos até então estavam muito tímidos. Eles não tinham coragem de abordar o tema da comunicação espiritual com tanta veemência, com tanta segurança quanto tinham enquanto Jesus estava. E neste dia, em plena praça pública, os apóstolos conversaram com todas as pessoas que vieram, que estavam vindo de todos os lugares. Vinham do Egito, vinham da Líbia, vinham de todas as paragens, falando todas as línguas. E naquela praça pública se estabeleceu um diálogo normal na língua normal daquela pessoa com quem estava falando com o apóstolo. Seria como o inglês, o francês, espanhol, italiano, alemão, seja qual for a língua que a pessoa falava, os apóstolos conversavam com eles normalmente. E como, é claro, em todos os momentos, em todos os lugares, isso se passa até hoje, muitas das pessoas que ali estavam e assistiam aquilo, falavam que os apóstolos estavam embriagados, estavam fazendo uso de alguma substância que tivesse deixado eles fora de si. De lá para cá,
Nós temos vários eventos mediúnicos, mas nós também temos o Antigo Testamento, que é cheio de profecias, de falas dos profetas, de coisas que aconteceriam no momento futuro e que a gente vê que irão ainda acontecer depois de nós. É quando também lá o profeta Josué, se não me engano, ele fala que os vossos filhos profetizarão, os idosos profetizarão, vocês terão sonhos, e isso nada mais é do que também a comunicação mediúnica. Muito bem. Dê de graça o que de graça recebesse. A mediunidade gratuita, e esse é o ponto-chave da doutrina espírita. A doutrina espírita bate muito em cima desta tecla que nós temos que dar de graça, porque a mediunidade não é nossa. Sem a participação de espíritos não há comunicação. Sem a participação de espíritos não há comunicação. Mas assim, os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, recebem igualmente de Deus o dom gratuito, que é o de serem os intérpretes dos espíritos para instruírem os homens. Essa é a finalidade, é a nossa instrução, certo? Para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, pois que não originam das suas ideias, nem das suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal. Então a mediunidade que nós trabalhamos no Centro Espírita é uma mediunidade socorrista. Nós estamos aqui para socorrer os espíritos que chegam, que vêm aqui em busca do socorro. E eu agora não saberia dizer exatamente a quantia de espíritos que vêm junto conosco quando a gente vem para a casa espírita, mas eu afirmo com toda certeza que ninguém está só. Nunca. Entendeu? Nós nunca estamos sós. A gente tem depois também uma mensagem aí sobre esse tema. Então, quando nós viemos para a casa espírita, a espiritualidade, os espíritos superiores já sabem do nosso plano. Hoje eu vou no centro, preciso ouvir uma palestra, receber um passe. E aí ela já vincula a nós, magneticamente, alguns espíritos que estão na nossa psicosfera, estão junto com a gente, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, e eles são atraídos, são trazidos para cá, pelo nosso benefício magnético. Por que a espiritualidade precisa de nós? Você não pode fazer tudo sozinho? Não. Não consegue. Por quê? Por causa da densidade negativa do nosso planeta ainda. Então necessita da energia humana para que possa auxiliar os nossos irmãos que vibram na mesma sintonia que nós. Mas isso não quer dizer que a espiritualidade não atue individualmente também, quando consegue, através da nossa sintonia, através da nossa prece, da nossa vida correta, da busca, da observação da lei de Deus, onde nós nos esforçamos para ser melhores a cada dia. É lógico que a espiritualidade, o meu anjo da guarda, espíritos que estão me influenciando para que o trabalho desenvolva, vão me influenciar positivamente para o avanço do meu trabalho. Agora, isso é gratuito. Eu não posso chegar aqui na casa espírita e vender aquilo que eu não tenho. Mas na casa espírita não acontece isso, porque aqui nós estudamos. Isso acontece muito fora da casa espírita. E aí pega sempre aquelas pessoas menos avisadas, ou aquelas pessoas como nós, que têm pressa de saber do que vai acontecer. Né? Então pessoas de má fé, pessoas que têm mediunidade, porém desequilibrada, a mediunidade que usam para benefício próprio, para ganhar algum trocado, se usam desse argumento, desse artifício para iludir aqueles que os buscam em troca de informações.
informações da sua vida pessoal, vida financeira, vida sentimental e por aí afora. Existe? Há muito, tá cheio. E a gente vai ver que isso sempre existiu. Se nós buscarmos o livro há 2000 anos, a gente vai ver que na segunda parte você vai conhecer um personagem que ele é médium, vidente, mas ele cobra pela vidência dele. E ele tem uma mediunidade fantástica. Ele vê e ele fala exatamente o que ele vê. E ele cobra por isso. E ele sabe que está errado. Ele sabe que não devia cobrar. Mas ele cobra igual. Porque ele gosta do ouro, ele gosta do dinheiro. Ele quer o dinheiro, a ambição, né? E aí ele vai atendendo alguns dos personagens do livro. E lá adiante ele sabe que aquilo não vai dar certo, né? E ele acaba se envolvendo em sérias enrascadas, né? Problemas sérios que depois vai ter que ajustar suas contas com o mundo maior, certo? Seguindo, então como pode a mediunidade ser uma profissão? Não pode. Nós não podemos usar a nossa mediunidade, o conhecimento que a gente tem, porque a mediunidade é um dom, não tem como tirar. Houve tempos, né, que vieram pessoas aqui na casa, faziam um tratamento espiritual e diziam, quero tirar esse negócio de mim, tira de mim, não quero. Não tem como, é o mesmo que a gente pegar e tirar a visão sua, cortar a língua fora ou deixar a pessoa surda. A mediunidade é uma faculdade que nós temos, é inerente à nossa vontade. A gente enxerga sem querer. Né? Ainda bem que a gente enxerga, tem muitos irmãos nossos que já perderam essa faculdade. A gente fala, graças a Deus, a gente tem voz, pode falar, tudo tranquilo. Porém, tem irmãos nossos que não têm esse dom. Então, a mediunidade também, ela está presente, não há como a gente tirar ela de ninguém. O que a gente pode fazer é trabalhar ela, é doutriná-la, não fazer dela uma profissão, porque ela é uma faculdade, ela é móvel, ela é fugidia, ela é mutável. Assim como tem, ela não tem. E os espíritos zombeteiros, espíritos vagabundos, espíritos que não têm pudor, não têm respeito pelas pessoas, eles andam à cata em busca daquelas pessoas desavisadas, daquelas pessoas que querem um ganho fácil, daquelas pessoas que querem se sobressair, que querem ser importante, que gostam do glamour, de dizer, nossa, a Vera sabe o que vai acontecer amanhã, no futuro e tudo mais. Então elas têm necessidade desse glamour até para o seu próprio ego. Esses espíritos zombeteiros, eles acompanham esses médiums, sim. Existem muitas pessoas que vão em cartomantes e jogar búzios, etc e tal, e existe muita verdade no que se diz ali. Por quê? Porque tem a participação de espíritos. Tem a participação de espíritos, eles dizem o que eles querem, sem se preocupar com a verdade, sem se preocupar que aquela informação possa trazer uma desavença na sua vida, sem se preocupar com nada. Então é rindo da sua cara por você estar ainda ali acreditando no que aquela pessoa que você nem sabe quem é, não conhece nada da vida, vai falar da sua, vai te dar um conselho da sua, e ainda pagando, certo? Então, a mediunidade é uma fonte incerta de receitas, pode faltar no momento exato. Ela não é propriedade como o talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho. Então, dentro da doutrina espírita, existe uma metodização, existe um estudo sério da faculdade mediúnica e uma gama de livros para que a gente estude por essa vida e por mais umas 10 ou 15 vidas e olha lá, dependendo da idade que a gente fica por aqui. Então tem muito material sobre mediunidade e não tem como a gente falar em tão pouco tempo. Então a mediunidade séria, ela não poderá ser e não será nunca uma profissão. E aí tem gente que diz assim, não, eu não cobro, mas se você quiser me dar um agrado, eu aceito. Me dá aí qualquer coisinha. Você que sabe, você que escolhe, mas eu não cobro nada. Entendeu? Então não é mediunidade séria. Então aquilo que você ouviu ali
Muitas vezes pode até ter um fundo de alguma verdade, mas não é 100% a verdade. Se fosse para que nós conhecêssemos ou soubéssemos o que vai acontecer com a gente no futuro, todos nós saberíamos. Não seria dado a um ou outro. Não existe privilégio no reino divino. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. A diferença está na busca que cada um se dá no conhecimento. Essa é a diferença. Então, assim, se eu tenho condições de saber o que vai acontecer comigo, todos têm a mesma condição. E não precisa ter mediunidade, gente, para a gente adivinhar determinadas situações na vida de determinadas pessoas. Você não precisa ser médium, é só você olhar, é fazer uma análise. Com esse estudo que a gente tem, com essa metodologia que a gente estuda aqui seriamente, a gente acaba criando alguns hábitos de análise, de meditação, de observação, que levam você a determinadas conclusões, porém pessoais, nada científico ou que seja da casa espírita. Então, o desvio do objetivo da mediunidade, isso Deus não quer, de jeito nenhum. Então a pessoa não tem condições nenhuma, aí ela diz, eu não tenho fé, porque ainda não posso pagar para ter uma conversa com um médium. Aí vem um outro pobre e diz assim, eu não tenho consolo na hora da aflição, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta com um médium. Quer dizer, então a pessoa que não tem condições, ela está realmente condenada, fadada à desgraça. Não pode ter nada. Não vai ter consolo, não vai ter fé, vai ter que morrer sofrendo, porque não tem dinheiro. Ninguém mandou nascer sem dinheiro. Você está entendendo? Então não é isso que Deus quer de jeito nenhum. E o Evangelho, no capítulo da distribuição da fortuna, é maravilhoso, onde ele nos explica como se dá a distribuição, como que é feita. Então não desfavorece ninguém. Então essa é uma questão maravilhosa. E nos diz que ora nós temos recurso financeiro e ora a gente não tem. A gente vai estagiar, nós iremos estagiar em todos os ciclos da vida para que a gente possa aprender a dar valor a tudo. Ora a gente é homem, ora a gente renasce mulher. Ora a gente nasce pobre, ora renasce rico. Ora renasce branco, preto, azul, amarelo, seja lá o que for. Porque nós precisamos aprender. E é isso que Deus quer de nós. Porque senão seria muito injusto. Senão Deus não seria justo com a gente. Por que eu tenho que sofrer sem dinheiro, passando dificuldade, limitações, passando fome muitas vezes, tendo a oportunidade às vezes de só uma alimentação por dia? E o outro tem tudo, não dá bola. Os filhos jogando fora, com celular, tablet, roupa, e eu passando por dificuldade. Aí seria muito injusto, e não é isso que Deus quer de nós, não. Deus quer que cada um de nós aproveite ao máximo a experiência que está passando. Nós estamos num experimento. Nós somos espíritos experimentando neste momento uma vestimenta carnal nesta terra, aqui em Lucas do Rio Verde, exatamente. Amanhã ou depois a gente pode renascer na Europa, na África, nos Estados Unidos, na Argentina, que tem gente que não quer ir, né? E por aí vai. Ou gostaria de ir. Então assim, nós vamos escolher, ora a gente nasce aqui no Mato Grosso, ora nasce lá no Nordeste, ora nasce lá no Centro-Oeste, no Sul do país. Então vai depender da experiência que nós precisamos experimentar. Então é isso que Deus quer. Então tal a razão porque a mediunidade não constitui um privilégio. Não é privilégio de ninguém e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. E hoje, gente, a mediunidade, ela está em todas as religiões, para começar. Vamos falar de religião, em todas. Na católica, evangélica, budista, judaísta, etc e tal. Onde você imaginar tem.
Tem na casa de gente rica, na casa de gente pobre, na casa de gente nova, na casa de gente velha, na casa... Onde você imaginar tem. Porque ele é um atributo da alma, não é um privilégio. É aquela luz que seria derramada sobre a carne, que vem iluminar a humanidade, né? Ao tempo do Consolador. A profanação, que bom que o bom senso repele. Profanar a mediunidade. Por exemplo, você me chama tal espírito aí que eu te pago R$1.000. Eu quero falar com o espírito de fulano de tal. Chama aí pra mim, me traz a mensagem com ele, eu te dou R$1.000. Aí o médico fala, 1.000 é muito pouco. Te dou 2.000 então. Vou chamar. Entendeu? Aí o consulente fala, eu te dou mais vintão pra você chamar aí a minha mãe pra me falar com ela. Como se a mediunidade ou o plano espiritual fosse uma cabine telefônica que você liga, chama aí o fulano que eu quero falar agora. Busca aí a minha mãe, quero saber como é que tá. De jeito nenhum, né? Chico já dizia, o telefone toca de lá pra cá. A gente já viu o filme Nosso Lar, né? Aonde aparece aquela fila enorme de espíritos desesperados querendo falar com a sua família, querendo mandar recado. E aí, quando chega no momento da entrevista, a primeira pergunta que ele recebe é qual que é o mérito que você tem para receber uma mensagem ou para dar uma mensagem. Qual que é o mérito que os seus familiares têm? E aí a gente vai lá no Evangelho, a gente vai ver na parábola do mal rico, do rico e Lázaro, né? Aonde Lázaro era o rico que se alimentava e tinha o pobre que era o Lázaro, que queria se alimentar das migalhas que caíam do chão e ele não deixava. E aí ele morreu, Lázaro morreu e o rico também morreu. E lá no céu, ou no plano espiritual, Lázaro estava no seio de Abraão, estava com Deus, digamos assim, ou com o espírito de luz, e o rico estava no outro lugar, longe. E de longe ele via e falava, pai Abraão, deixa que Lázaro venha aqui molhar meu lábio, tô passando, tá muito quente aqui, tá difícil, deixa que ele venha só molhar o meu lábio. E aí fala, não, existe uma distância muito grande entre você e Lázaro. Que distância seria essa? Né? Então deixa eu ir lá falar para os meus irmãos, que também faziam como eu fazem como eu fazia, de não ajudar ninguém, de não atender ninguém, de deixar a fortuna toda para eles, de não dividir. Deixa eu avisar eles como que é do lado de cá, para que eles também não sofram como eu estou sofrendo. E aí Abraão diz, eles têm Moisés e os profetas, que acreditem neles. Certo? Então assim, não adianta nós invocarmos espírito tal, a minha mãe, meu pai, ou esse, aquele, para acreditar que existe vida depois daqui. Para isso está aqui a doutrina espírita. Para isso nós temos uma gama de livros do Chico, que foi um médium sem nada a se falar da moral dele. São livros que têm uma assertividade, uma profundidade tremenda, com histórias maravilhosas do mundo espiritual, contando narrativas que são fantásticas para qualquer pessoa ler. Existem livros que trazem histórias maravilhosas do mundo espiritual, que estão aí para a gente estudar, para a gente ler, para a gente matar a curiosidade, mas demanda tempo, demanda disciplina. O Chico recebia, tem uma parte no filme do Chico, ele recebia muitos presentes, gente, e chegava um momento que ele não conseguia recusar. Aí o que ele fazia? Teve uma vez que ele ganhou um relógio lindíssimo, caríssimo, e botou no bolso do casaco, deixou ali. E aí chegou uma senhorinha e falou, Chico, ele me deu remédio, mas eu não tenho hora, não tenho relógio, como que eu vou saber que hora é para mim tomar o remédio? Mas e não é, minha irmãzinha? Não é que Deus mandou um relógio para você? Tá aqui o relógio, você vê a hora, pronto, entendeu? Então tudo ele passava adiante, ele não ficava com nada, certo? A gente vai chegar no Chico aqui, Então a mediunidade, gente, ela é uma coisa sagrada.
As consolações do Chico aos corações aflitos é inumerável, né? Então a mediunidade ela deve ser praticada santamente, religiosamente, especialmente a mediunidade curadora. Especialmente a mediunidade curadora. Nós temos, citando aqui uma profissão somente, por exemplo, o médico, ele vai dar de si o conhecimento que ele tem da medicina, de tudo aquilo que ele estudou, dos anos que ele passou se esforçando, passando noites em claro, trabalhando, estudando e tudo mais. Então, quando ele vai atender a pessoa, ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele estudou. É dele. Ele estudou, ele merece. Assim como qualquer outra profissão. Um farmacêutico, uma pessoa que trabalha em qualquer outro setor, ela estudou, ela se empenhou, é o dom dela. Então, aquela é a profissão dela. Ela pode cobrar, é correto. Agora, a mediunidade, não. A mediunidade é um dom, eu não tenho como cobrar. Eu vou cobrar uma coisa que não é minha. Então, especialmente aquela que cura, ela é sagrada. E aí a gente sabe, né, que as pessoas se curavam assim como Jesus, né? Só o magnetismo do Cristo, por onde ele passava, ele já curava. Só de olhar, só das pessoas olharem para ele, aqueles doentes já se curavam. Afora aqueles que tocavam nas vestes e tudo mais, né? Então, é um magnetismo fantástico. E há entre nós pessoas que têm esse dom, gente. Existem médiuns, existem pessoas que têm o dom da cura. O que falta nelas? O estudo, a disciplina, a correção de como aplicar. Aí a pessoa fala, eu não quero saber desse negócio porque toda hora os espíritos ficam me enchendo o saco e eu não quero. Não tem problema, você vai disciplinar a sua mediunidade. A doutrina espírita faz isso. Nós temos o nosso horário de trabalho comercial, aonde você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para ganhar o seu sustento, normal como qualquer outra pessoa. Porém, tem horas que você tem ociosidade, que você não precisa trabalhar. São estas horas que são requisitadas para que você possa estudar, para que você possa se disciplinar e para que você possa auxiliar todos aqueles outros espíritos já desencarnados, né, que já partiram desse plano, que vêm em busca do socorro, que precisam do nosso magnetismo físico para se melhorarem, para poder seguir, para poder evoluir, para continuar a sua jornada no plano maior. Então essa é a grande finalidade da mediunidade, né? A retribuição, lá no livro Fonte Viva, gente, do Chico, tem um capítulo que fala aonde Pedro falou para Jesus, porque Jesus foi passando, chamando os apóstolos, né? Aqueles que comporiam o seu apostolado. E aí Jesus, nas suas pregações, ele fala que todo aquele que abandonar pai, abandonar mãe, abandonar as suas coisas, o seu lazer, a sua vida, para trabalhar na seara do Cristo, ele vai receber muito mais do que deu. Aí Pedro pergunta, mas e nós, Senhor? E nós, que deixamos tudo para te seguir? O que a gente vai receber? Quer dizer, então, também já existia e existe ainda entre nós as pessoas que vêm e falam, mas e o que eu vou ganhar em troca? Eu preciso vir a tal dia, o que eu vou ganhar em troca? Entendeu? Então a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. A gente fala aqui da doutrina espírita, que é o nosso meio, mas nas outras denominações religiosas também acontece muito isso, ó. Simão Pedro, que desejou saber qual seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Renunciar à vida comum, renunciar a alguns compromissos pessoais, alguns dias de convívio com a nossa família. Por quê? Para levar o consolo para os demais. Aqueles corações que sofrem, aquelas mães que choram a perda dos seus filhos, companheiros, aqueles irmãos que sofrem a perda dos seus entes queridos. Então é essa renúncia que a mediunidade pede para nós, mas é uma renúncia boa. Às vezes você está em família, ao invés de ser um convívio agradável, é um convívio de brigas, xingamentos, ofensas, etc. e tal, que seria às vezes muito melhor se você estivesse dedicado a algum trabalho no bem, que estaria rendendo alguma coisa melhor, né? Então, quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos.
E assim é, gente. Quanto mais a gente avança nesse trabalho, mais testemunhos de amor nos são requeridos. E são coisas boas, porque essa é a paz que nós tanto procuramos. Nós só teremos paz quando nós conseguirmos nos colocar no lugar do outro, pelo menos um pouco ainda. E nós estamos nesse caminho, nessa senda evolutiva, que já conseguimos sair daqueles liames que nos amarravam nas trevas, né? na perdição. Falando rápido, né? Então a pergunta, né, que alguém pode se fazer, né? Deve o médium sacrificar o cumprimento das suas obrigações no trabalho cotidiano e no ambiente sagrado da família em favor da propaganda doutrinária? Não, né? O médium somente deve dar aos serviços da doutrina a cota de tempo que possa dispor. Ninguém é forçado a passar dia e noite trabalhando para o Cristo. De jeito nenhum, e nem Jesus quer isso. Nem ele fez isso. Ele também trabalhava, ele saía pescar com os pescadores, nos deixando o exemplo que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, então ele não pede que a gente deixe o tempo todo, né, a dispor entre os labores sagrados do pão de cada dia o cumprimento dos seus elevados deveres com a família. Então, assim, lógico, nós temos família, nós temos casa, nós temos um monte de atividades que também requerem a nossa presença e o nosso convívio. Afora isso, ainda sobra tempo. É esse tempo, é essa renúncia que o Cristo nos pede. Então, lá no livro Ceareiros da Volta, né, do Valdo Vieira, o Raul Hariotti, que é o espírito, ele diz assim, nas tarefas do dia a dia, convence-te de que a solidão não existe. Certo? Ele é uma pessoa que era um expoente do espiritismo, né? Então ele fala: observa o que sentes, o que pensas e o que dizes e o que fazes. O mundo é uma escola de proporções gigantescas. Cada professor tem a sua classe. Cada um de nós tem a sua assembleia. Então observa, analisa como você vive, o que você faz, o que você pensa, onde você está. Porque dependendo de como é a sua resposta, é o que está à sua volta, né? E por fim, né, ajuntai tesouros no céu. Esse tesouro que o Cristo se refere justamente é isso, são as nossas boas obras, é a nossa dedicação, é nós sairmos um pouco de nós mesmos e olhar para o nosso entorno, para ver os que sofrem, que passam por dificuldades. É dar somente daquilo que nós temos. É como a gente falou, as pessoas dizem, olha, eu não tenho dinheiro. Não é dinheiro que se quer, é o seu tempo, a sua dedicação, é a sua boa vontade de colaborar. Certo? Que Jesus nos abençoe. Esse tema a gente vai falar muito mais vezes aqui em outras oportunidades. Que Jesus nos abençoe. A gente vai para o passe agora e depois retorna para a prece final.